Fala, Pai, nos ajuda. Um pouco nessa noite, irmãos, a respeito do Evangelho. Não sei quantos de vocês notaram que quase todos os dias, às vezes eu posso falhar um dia ou outro, mas eu estou traduzindo um livro que chegou às minhas mãos, que se chama The Gospel Primer for Christians. Então é a cartilha do Evangelho para cristãos. E aí tem, eu acredito que deve ter umas 31 capítulos pequenos, são como devocionais, e eu estou numerando e colocando no grupo do WhatsApp da nossa igreja, e também criei um outro grupo para irmãos de outras, nós temos outros contatos, que também solicitaram participar. E eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre isso, porque a cada dia mais, irmãos, eu vejo a importância do Evangelho. Obrigado, irmão João. Esses dias eu estava, inclusive, dando uma aula em uma outra igreja sobre o dom de evangelista. Aliás, um parênteses aqui, na escola de servos, nós damos ênfase aos dons espirituais. Por quê? Dons espirituais, ministeriais, motivacionais, porque nós queremos enfatizar que todo membro do corpo de Cristo recebeu um dom do Senhor. E você tem que pôr o seu dom à disposição. Então, primeiro, você tem que saber qual é o seu dom. Segundo, você tem que colocar ele à disposição do teu Senhor. Só assim você será um servo. Então, ninguém deve, no nosso estatuto da igreja, tem um artigo que eu gosto muito, que fala assim, que nessa igreja, nenhum membro pode ficar parado. Né? Está escrito no estatuto da igreja. Nenhum membro pode ficar parado. Né? E, entre outros artigos, como por exemplo, todos os membros devem participar do estudo bíblico, das reuniões de oração, enfim, são deveres dos membros. Né? Tem membro que às vezes ele está reclamando que ele tem o direito de receber uma visita, né? Mas ele mesmo não participa da vida da igreja. Então, tem deveres e tem direitos. Então, na escola de servos, a gente enfatiza os dons espirituais. Fecha parênteses. E aí eu estava dando essa aula sobre evangelista, o dom de evangelista e o dom de pastor. E é muito interessante, porque nós estávamos baseando num livro, né? Não me lembro agora o nome do autor, mas o nome do livro é Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? E quando ele fala do evangelista, é muito interessante uma coisa. Espera um pouquinho só. Quando ele fala do evangelista, ele enfatiza, né, nesse estudo que nós estávamos fazendo, que o evangelista ele tem um ministério voltado para fora da igreja. E, obviamente, o próprio nome já fala, evangelista. Então, evangelista é aquele que leva o evangelho. Mas, num certo sentido, todo cristão é alguém que leva o evangelho. Todo cristão conta a sua história, e a sua história já é uma história evangelizadora. Porque qual que é a sua história? Que Jesus te salvou. Você era de um jeito, você era um pecador desobediente, que vivia segundo, né, você fazia o que dava na sua telha e era dono do seu nariz. Mas aí um dia você conheceu Jesus e Jesus passou a ser o Senhor da tua vida e agora você obedece a Ele, que é a fonte de vida, é a fonte das águas vivas. E a sua vida teve uma mudança. Então, quando você conta essa história,
você já está evangelizando. Então o evangelho está sendo levado. Mas um outro aspecto interessante do evangelista é que o evangelista, ele se incomoda quando o pregador que vem no púlpito da igreja prega e não apresenta o evangelho. Inclusive vocês tiveram aqui esses dias o pastor Leandro de Pederneiras pregando, e ele, antes de começar o sermão propriamente dito, não sei se vocês perceberam, eu não estava presente, mas eu depois assisti, eu estava pregando numa outra igreja, em Bauru, mas eu assisto todas as pregações, graças à transmissão online, e eu vi que ele pregou o evangelho, ele apresentou o evangelho, e depois ele entrou na mensagem sobre a justificação lá de Romanos 5. Mas o evangelista, ele fica incomodado quando o evangelho não é apresentado, porque ele sabe que é o evangelho que salva. Agora, o que é o evangelho? Você saberia definir o que é o evangelho? A minha mensagem nessa noite tem a ver com o evangelho, mas eu também gostaria de chamar essa mensagem de o advento. Por quê? Porque hoje é dia 2 de dezembro, primeiro culto de dezembro, e dezembro é um mês especial para nós cristãos, porque nós comemoramos o Natal, né? Eu observo, hoje em dia, muitos lugares onde se comemora, onde se fala do Natal, o Natal é o Natal do Papai Noel. Mas nós não precisamos disso. O nosso Natal é o Natal do nascimento de Jesus. Por que eu estou falando isso? Mas, pastor, o Natal tem uma história e tal, da origem, da data. Esquece isso, irmão. Nós vivemos o Evangelho, e para nós, o nascimento de Jesus é o advento. Se o mundo está falando de Natal, para nós é uma oportunidade para falar de Jesus, para apresentar o que é o Natal. Se o Natal pegou uma data pagã, né, como diz a história, e incorporou na cristandade, ou no cristianismo, como você preferir, tudo bem. Isso não importa agora. O que importa para nós é que nós estamos aqui por causa do advento. E o advento o que é? Jesus nasceu entre nós. Esse é o advento. E o fato de Jesus ter nascido entre nós nos remete a outra parte deste advento, que é a sua volta, o seu retorno. Então, nós temos que entender muito bem isso. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Agora eu quero dar ênfase nisso, porque capítulo 2. Porque, irmãos, às vezes nem é certo a gente falar o Evangelho de Lucas. Correto nós dizemos o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Porque o Evangelho, ele é o Evangelho de Jesus. E alguém pode perguntar, mas o que é Evangelho? Como você define o Evangelho? E é muito importante sabermos definir o Evangelho. Então, todos nós sabemos que o Evangelho vem de uma palavra grega que significa boas notícias ou boas novas. Mas há outras definições também. O Evangelho, quando nós falamos o Evangelho, nós podemos estar nos referindo a um dos 4 livros que contam a vida de Jesus. Você tem o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. E alguns podem acrescentar ainda o Evangelho segundo Paulo. Eu tenho um estudo que você estuda a vida de Jesus a partir das cartas de Paulo.
Então esse seria o Evangelho segundo Paulo. Tem tudo lá. As cartas de Paulo. Mas, então o Evangelho pode ser o livro que é a biografia, a história de Jesus. Podemos chamar de Evangelho. Porque a própria vida de Jesus é o Evangelho. Então, a palavra Evangelho, ela pode ser muito ampla nesse sentido. Então, vamos ler Lucas capítulo 2, e aí nós vamos ver alguns detalhes. Claro, nós não vamos fazer uma exposição aqui exaustiva, mas pelo menos para a gente aprender um pouco juntos. Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Um parênteses aqui, irmãos, uma paradinha. Aqui dá uma introdução ao texto muito boa para a gente entender esse contexto da história. Ele afirma claramente que José era descendente da casa de Davi, ou ele era da família de Davi. Então isso remete às promessas que Deus fez a Davi a respeito de um rei que seriam cumpridas em Jesus. E aqui mostra também o contexto que eles viviam no Império Romano. Então veio uma ordem lá do imperador de Roma, Augusto César, ou César Augusto, melhor dizendo, para que todos se recenseassem, se alistassem. Então José tem que viajar com a sua esposa, que também é descendente de Davi, Maria, para a cidade de Davi, deixando aqui claro que eles têm essa linhagem davídica. E eles vão para Belém. Eles vão da Galileia, onde eles moravam, Nazaré, para Belém. Versículo 6. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então aqui é a história da gravidez. Você vai ler no capítulo 1 de Lucas, você sabe também o contexto da gravidez de Maria. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz um filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui também tem, nós vemos aqui uma coisa, algo dramático, né? Você sabe que até hoje as mulheres fulani, a Andréia sabe muito bem disso, né? Elas dão à luz muitas vezes no meio do pasto, no meio do mato, né? São mulheres fortes, né? No Brasil as mulheres não querem nem mais dar à luz em casa, né? Tem que ser no hospital, tem que ser com médico, né? Embora alguns lugares ainda se usa parteira, né? Ou enfermeira obstetra, coisas assim. Mas as parteiras lá na África ainda são muito ativas, né? E tem mulher que dá à luz sem parteira nenhuma. Parece que foi o caso de Maria. Ela deu à luz, não tinha parteira, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Não tinha nenhum luxo, nenhum conforto, nada, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia muita gente de fora, muitos visitantes na cidade, por causa do recenseamento. O imperador lá em Roma não queria nem saber da vida dos pobres. E José e Maria, aqui a gente vê que eles são de uma família pobre, porque se eles tivessem dinheiro, eles teriam lugar. Quem tem dinheiro tem lugar, quem não tem dinheiro, muitas vezes não tem lugar. Então eles ficam
ela enrola a criança em faixas, coisa que se faz até hoje também na África, né? E coloca a criança dentro de uma manjedoura, de um coxo dos animais comerem. E ali está o primogênito de Maria, um descendente de Davi. Mas quem é este menino? Quem é este bebê? Será que vai ter uma festa pelo seu nascimento? O evangelho é surpreendente. O versículo 9 continua, no versículo 8, continua a narrativa. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Possivelmente, então, né, era uma noite. Talvez não fosse uma noite muito fria, ou talvez fosse, né, não sabemos. Mas eles estavam lá guardando os seus rebanhos durante a noite, com os olhos bem abertos, né, para que ninguém roubasse o seu rebanho, ou para que nenhum dos seus animaizinhos se perdesse. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Eu imagino, né, o medo que eles tiveram, né? Nunca eles tinham tido uma experiência dessa. O anjo desceu onde eles estavam, brilhou uma grande luz, a glória do Senhor ao redor deles. Eles ficaram com medo. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Uma paradinha novamente. O anjo disse: não tenham medo, mas eu agora vou evangelizar vocês. Porque a palavra eu trago boas novas é o verbo grego para evangelizar. Quem lê a Bíblia no grego tem uma vantagem sobre nós, que lemos em português. Porque ele entende ao pé da letra o que está dizendo. Então, quando você lê Evangelho, eu, por exemplo, quando eu não era religioso, até hoje acho que eu não sou, mas quando eu ouvia falar de religião e eu não conhecia nada, a palavra Evangelho, eu não sei, me era uma palavra que eu não gostava dessa palavra. Eu não entendia o que é Evangelho. Mas se você ouve, se você fala grego, se você é grego, então quando você ouve a palavra evangelho, você já sabe o que é, automaticamente. Agora, o crente, ele precisa saber o que é evangelho, porque a gente estuda a partir do grego, né? Então, quando você abre sua Bíblia e lê lá, evangelho, o que é evangelho? Diz que algumas Bíblias já trazem boas novas, umas Bíblias mais modernas, tentando dar ao leitor o mesmo impacto daquele leitor da língua materna. O Evangelho. Então o anjo, ele está dizendo, agora eu evangelizo vocês com um evangelho de alegria. Literalmente é isso que o anjo diz. Eu dou para vocês as boas novas, que são de grande alegria. Então, irmãos, o evangelho precisa ser entendido por nós, os crentes. E precisa ser, e quando nós falamos do evangelho, das boas novas, quando nós entendemos o que ele significa, o que são as boas novas de Jesus, então nós fazemos isso com grande alegria. Não dá para falar do evangelho com tristeza.
O Evangelho é sinônimo de alegria. O Evangelho traz alegria. Não tem outro jeito. Porque o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. Então não existe mais na vida do cristão uma má notícia. Não existe mais uma má notícia. O Paulo ele fala, já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Jesus falou, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Qual é a má notícia que você vai dar para um cristão? Não tem. O cristão, ele tem a vida eterna garantida por Jesus. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem, elas me obedecem. E eu lhes dou a vida eterna. Ninguém pode tirá-las de mim, das minhas mãos, porque o Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos. Ninguém pode tirá-las das mãos do Pai. Qual que é a má notícia que você vai dar para um cristão? Não tem. O cristão já está garantido. Amém, irmãos? Então o Evangelho é alegria. Agora, quando eu prego o Evangelho, quando eu falo do Evangelho, a pessoa que não recebeu essa iluminação, porque o que diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então você fala do Evangelho, mas a pessoa não percebe o Evangelho. Ela não enxerga o Evangelho. Ela não vê por que você está alegre. Agora, se você também pregar o Evangelho com tristeza, se eu for pregar o Evangelho triste, a pessoa também não vai acreditar muito, né? No que eu estou falando. Então, irmãos, o Evangelho que o anjo está falando aqui é de alegria. Eu tenho que me empolgar com o Evangelho, eu tenho que me estar realmente animado com o Evangelho. Eu tenho que estar alegre com o Evangelho. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra maneira. E aí ele vai dizer então qual é o Evangelho, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, aleluia! Bom, nós lemos aqui no começo do culto o Salmo de número 80. O Salmo 80, ele é um salmo de oração. E ele pede para que Deus salve o seu povo. Está pedindo no futuro. Então nós estamos estudando o livro de Êxodo, na escola bíblica. No livro de Êxodo, Deus salva o seu povo. O tema do livro de Êxodo é a salvação. A salvação do povo de Deus. Mas, quando o salmista escreve o Salmo 80, você está no Êxodo, o povo está em formação, o povo de Deus, que é a fase que nós chamamos de um reino parcial. Mas aí esse reino, ele vai cair em exílio. Então, o rei Davi, depois tem a queda do reino. Porque o Salomão, depois o Salomão, ele se desviou do Evangelho. Não é isso? Ele casou com 1000 mulheres e prestou culto aos deuses que as mulheres serviam. Então você tem no mundo ainda agindo
quando os salmos vão sendo escritos, já na época de Davi, o próprio Davi se desviou. Isso vai mostrando então que Moisés não era o Salvador, Davi não é o Salvador, Davi não é o ungido do Senhor. Porque aqui a palavra que o anjo diz, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então você tem aqui 3 nomes que são atribuídos a esse bebê. O bebê está lá enrolado em faixas dentro de uma manjedoura. E o anjo dá a ele 3 atribuições. Ele é o Salvador. Moisés foi um tipo de Salvador, mas não é o Salvador. Ele é o Cristo. A palavra Cristo, ela vem literalmente do grego também, que significa ungido. Mais uma vez aqui o grego leva vantagem da gente, porque ele poderia traduzir que quando está escrito Cristo, ele poderia dizer que o Salvador é bom, o Salvador é traduzido. E se não fosse traduzido, seria Soter. Então, se eu falar Soter, ninguém entende. Mas o que é Soter? Né? Soter, em grego, Salvador. Então, essa palavra ela é traduzida para o português. No caso da palavra Cristo, ela é uma palavra transliterada. Ela não é traduzida. Se ela for traduzida, ela vai dizer, ele iria dizer o ungido. Que em hebraico é o Messias. Então o rei Davi é rei. Foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele não é o ungido. Perceberam, irmãos? Ele não é o ungido. E a terceira atribuição que é dada aqui ao bebê que acabou de nascer é o Senhor. Aqui também é traduzido. A palavra original é Curios, que era normalmente atribuída ao imperador. Curios, que é o Senhor, no sentido de soberano. Alguém que está acima. Alguém que tem o direito de comandar. E tem o poder para comandar. Então aquela criança que está lá, dentro do coxo, enrolada em panos, nascida no meio do pasto, é o Senhor. Mas aqui também é uma referência a Yahvé, que é o próprio Deus. E você vê o profeta Isaías, ele havia anunciado que nasceria uma criança de uma virgem e que o nome dessa criança seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então aqui ele diz que ele é o Salvador, ele é Cristo e ele é o Senhor. E aí então no verso 12, o anjo continua: isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, o anjo deu detalhes sugerindo aos pastores que eles fossem visitar a criança. Né? Porque eles estavam já lá no pasto, na região. Então, eles tinham que procurar onde é que a criança estava. Né? Aqui também, irmão, só uma curiosidade. Quando o pessoal faz os presépios de Natal, às vezes o pessoal coloca tudo junto, os pastores e os magos, dando os presentes para o bebê. Mas os magos só visitam Jesus posteriormente, quando ele já está em casa, não no pasto.
Então são momentos diferentes e distintos na história de Jesus. Então aqui os pastores, né, que estão recebendo essas boas notícias, esse evangelho entregue pelo anjo do Senhor. E aí, no verso 13, acontece algo também maravilhoso. Diz assim: subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, quando o anjo terminou de anunciar o evangelho aos pastores, uma milícia celestial começou a adorar a Deus naquele lugar. Uma multidão, né, de seres espirituais louvavam e diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Também um anúncio do evangelho. Então, o evangelho, irmãos, o evangelho é como se fosse uma pílula que você toma e sara. Mas sara do que, pastor? Sara do que, Celso? Sara de todas as mentiras de Satanás. Lá em Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 13, ele anuncia que o dia do Senhor será o dia em que os falsos profetas irão calar. Infelizmente, irmãos, hoje nós temos falsos profetas. E os falsos profetas não estão só dentro das igrejas. Eles estão também na televisão. E eu não estou falando de religioso. Porque um artista que não tem nada a ver com religião, ele pode ser um falso profeta. Por que ele pode ser um falso profeta? Porque ele está dizendo mentiras. Um cantor pode ser um falso profeta porque está anunciando mentiras de Satanás. Mentiras diabólicas para enganar a mente das pessoas, para enganar o pensamento das pessoas. Então, o evangelho, ele é a verdade de Deus, que é o como é que fala, que a gente dá quando a pessoa leva picado de cobra? O soro, né? Mas é antiofídio. É isso, antiofídio? Que é um antídoto para o veneno da cobra. Então o evangelho é esse antídoto. O evangelho é o soro contra as mentiras que existem no mundo. Então, se você toma a pílula do evangelho, você está se revestindo da verdade. Uma das mensagens que nós enviamos aí no grupo da igreja, que fala sobre isso, por exemplo, é a armadura de Deus, que Paulo descreve em Efésios capítulo 6. Ele fala: tomai toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Então você toma a armadura de Deus e você se reveste dela. A armadura de Deus é o evangelho. Porque todas as palavras que Paulo coloca como as partes da armadura são sinônimos do evangelho. A couraça da justiça, o cinto da verdade. O evangelho é a verdade. O evangelho é a justiça de Deus. O escudo da fé. A fé é o evangelho. A fé aqui não é só no sentido da minha crença, da minha confiança, mas ele também tem o sentido da verdade do evangelho, a pregação do evangelho. É pela pregação do evangelho que a pessoa é salva. E é pela mesma pregação do evangelho que ela se mantém, que ela é santificada. Quando Paulo se despede dos presbíteros, dos anciãos,
da igreja de Éfeso, quando ele estava em Mileto, no capítulo 20 de Atos, ele vai dizer exatamente isso: eu entrego vocês, eu encomendo vocês a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, porque ela é poderosa para confirmar vocês e para manter vocês firmes, para que vocês também participem da herança daqueles que são santificados em Jesus. Então o Evangelho, então qual que é a minha relação com o Evangelho? Eu preciso me alimentar do Evangelho todos os dias. O meu coração, o que o Evangelho diz? Por exemplo, o Evangelho fala assim, você fala, a igreja, nós somos crentes, mas a igreja é hipócrita, porque a igreja, ela é composta de pecadores. Mas é o Evangelho que diz que nós somos pecadores. E Paulo admite, na sua primeira carta a Timóteo, ele admite que ele é pecador e ele se coloca como o principal dos pecadores. Então, a igreja não é hipócrita porque nós somos pecadores. Mas por o fato de eu ser pecador, da natureza pecaminosa, não quer dizer que eu tenho que negociar os mandamentos de Deus. Eu obedeço os mandamentos de Deus pela graça e pela misericórdia do meu Deus. O Evangelho me leva a essa posição. Eu sou justificado por Deus, eu sou feito justo por Deus, declarado justo e justificado pela fé no Evangelho. Então eu tenho que todos os dias me alimentar do Evangelho para que eu não me afaste de Deus. O Salmo 80 também fala isso. A oração do salmista no Salmo 80, que nós lemos hoje, ele diz assim: Senhor, fortalece o Filho do Homem, para que nós possamos permanecer em Ti, não nos afastar de Ti. Colossenses também, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, que nós devemos ficar próximos, perto, não nos afastarmos de Deus. E a única maneira de nós permanecermos com Deus é através do Evangelho. Então, reconhecimento de que eu sou pecador, mas eu sou um pecador perdoado por Jesus e que está sendo santificado por Jesus, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é a videira verdadeira. Então, por isso é que houve então essa festa, né, das milícias celestiais, louvando a Deus e pregando o Evangelho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ou seja, Deus, no Evangelho, Ele glorifica o seu nome, porque Ele diz: eu não darei a minha glória a outro. Lá em Isaías 43, se eu não me engano. Jesus não é outro, Jesus é Deus. O meu braço direito garantirá a salvação. Não há salvação fora de mim, diz o Senhor. Então, o próprio Deus, Ele se fez carne para trazer a paz aos homens a quem Ele quer bem. Por isso que essa é uma boa notícia ao povo. Ora, irmãos, se Deus nasceu em carne, Deus se fez carne, é o que o texto está dizendo. Mesma coisa Paulo fala aos Colossenses: vocês não podem ser enganados pelos falsos profetas, mas ele usa outras palavras, ele fala pela falsa espiritualidade desse mundo. Porque o mundo tem uma espiritualidade. O mundo fala dessa espiritualidade, desse karma, desse cosmos, desses espíritos. Depende a religião que a pessoa segue, ela tem toda uma espiritualidade em torno disso. Mas Paulo fala: toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Então nós não precisamos de mais ninguém.
Pedro também vai falar, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, que nós já temos tudo o que nós necessitamos em Jesus. Então eu não preciso de mais nada além de Jesus. O Evangelho, ele é suficiente para mim. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos terminar o texto então, né? Essa parte agora que eu mais gosto, mas eu vou ler e a gente vai encerrar. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Verso 17. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Essa parte eu gosto. Você gosta também, irmãos? O que eles fizeram? Eles esconderam a notícia. Eles guardaram só para eles. Eles ficaram com medo de falar? Não, eles divulgaram o que os anjos tinham falado, o que eles viram com os olhos deles. Todos os que, o verso 17 de novo, e vendo-o, eles foram testemunhas oculares do Evangelho, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Aleluia! Glória a Deus. Eu estava me perguntando, na hora que o Senhor falou comigo para pregar nesse texto, eu falei: Deus, mas por que o Senhor falou, por que o Senhor apareceu para os anjos, seus anjos, apareceu para os pastores? O que tem a ver? Né? E aí eu fui lá ler o texto com cuidado, porque eu não estava entendendo por quê. Mas está aqui, os pastores divulgaram. E é interessante porque os irmãos sabem que o fulano é pastor. Né? E eu estava lendo uma nota na Bíblia de Estudos de Genebra. Né? Aquela Bíblia boa lá, né, irmã Ivone? Boa Bíblia de Genebra. E lá tem uma nota dizendo que os pastores, eles eram mal vistos pela população em geral. Eles eram vistos como ladrões, porque eles eram pessoas que não paravam, eles ficavam, por causa do gado, eles ficavam rodando o tempo todo. Então um dia eles estavam num lugar, um dia eles estavam no outro, um dia no outro. E eu já tinha até pregado essa mensagem, porque esse é um texto que a gente usa para incentivar os fulanes. E é interessante porque os fulanes também, em toda a África, todos os países onde eles vivem, eles são mal vistos. Eles são vistos como ladrões. Quando alguém é roubado, ele já diz logo: foi um fulano. É assim que porque eles estão sempre à margem, estão sempre por fora ali, viajando, e eles não param. Quando eles fixam residência, você chega numa cidadezinha, ou numa aldeia, então você vai encontrar os fulanos sempre um pouquinho para lá. Eles estão sempre um pouco à distância, porque eles estão com os animais deles, né? E tem aquele problema também que outro dia eu comentei com os irmãos aqui, eles também têm conflitos com os agricultores, o pessoal que planta, porque o gado às vezes estraga as plantações, mas enfim, eles são muito mal vistos. O pessoal sempre está dizendo: esses ladrões e tal. E na época de Jesus era também assim. Mas os anjos anunciaram o Evangelho aos pastores. Que coisa tremenda. O Evangelho é para todos, irmãos. Ele é anunciado. Deus não... Quantos deixaram de ouvir o Evangelho da boca dos pastores porque não deram crédito? Vocês são mentirosos. Eles não eram pessoas que gozavam de credibilidade na sociedade, mas eles tinham a maior mensagem
de todos os tempos a mensagem do Evangelho. E eles não se envergonharam de divulgar esta mensagem. Agora, o versículo 18, ele diz assim: todos os que ouviram, se admiraram destas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aleluia. Os pastores foram salvos pela mensagem do Evangelho. Eles creram naquele menino, que ele era o Salvador, o Cristo, o Senhor. Amém? Amém.